Livro do profeta Isaías, capítulo 46. A queda dos ídolos da Babilônia. Já abatido está Bel, Nebo já se encurvou, os seus ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas. As cargas dos vossos fardos são canseira para as bestas já cansadas. Juntamente se encurvaram e se abateram. Não puderam livrar-se da carga, mas a sua alma encontrou em cativeiro. Ouve-me, ó casa de Jacó, e todo o resíduo da casa de Israel, vós, a quem trouxe nos braços desde o ventre e levei desde a madre, até a velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos trarei. Eu o fiz, e eu vos levarei, e eu vos trarei, e vos guardarei. A quem me fareis semelhante? E com quem me igualareis? E me comparareis, para que sejam semelhantes? Gastam o ouro da bolsa, e pesam a prata nas balanças, assalariam o ourives, e ele faz um Deus, e diante dele se prostram e se inclinam, sobre os ombros o tomam, o levam e o põem no seu lugar. Ali está, do seu lugar não se move, e se recorrem a ele. Resposta nenhuma dá, nem livra ninguém da sua tribulação. Lembrai-vos disso, e tende ânimo. Reconduze-o ao coração, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade. As coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Que clamo a ave de rapina desde o oriente, e o homem do meu conselho desde terras remotas, porque assim o disse e assim o acontecerá. Eu o determinei, e também o farei. Ouve-me, ó duros de coração, vós que estáis longe da justiça. Faço chegar a minha justiça, e não estará ao longe, e a minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião a salvação, e em Israel a minha glória. Capítulo 47. A queda de Babilônia. Desce, assenta-te no pó, ó Virgem, filha de Babilônia. Assenta-te no chão, já que não há trono, ó filha dos caldeus, porque nunca mais serás chamada a tenra, nem a delicada.
Toma a mó e moe a farinha, descobre a cabeça, descalça os pés, descobre as pernas e passa os rios. A tua vergonha se descobrirá e ver-se-á o teu opróbrio. Tomarei vingança e não farei acepção de homem algum. O nome do nosso Redentor é o Senhor dos Exércitos, o Santo de Israel. Assenta-te silenciosamente e entra nas trevas, ó filha dos caldeus, porque nunca mais serás chamada Senhora dos Reinos. Muito me agastei contra o meu povo, tornei profana a minha herança e os entreguei nas tuas mãos, mas usastes com eles de misericórdia, e até sobre os velhos fizestes muito pesado o teu jugo, e dizias: eu serei senhora para sempre. Até agora não tomastes estas coisas em teu coração, nem te lembrastes ao fim delas. Agora, pois, ouve-me isto, que és dada a delícias, que habitas tão segura e que dizes no teu coração: eu sou, e fora de mim não há outra. Não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos. Mas ambas as coisas virão sobre ti em um momento, no mesmo dia: perda de filhos e viuvez. Em toda a sua força virão sobre ti, por causa da multidão das tuas feitiçarias, por causa da abundância dos teus muitos encantamentos, porque confiastes na tua maldade e dissestes: ninguém me pode ver. A tua sabedoria e a tua ciência, isso te fez desviar, e disseste no teu coração: eu sou, e fora de mim não há outra. Pelo que sobre ti virá mal que não beberás, que não saberás a origem, e tal destruição cairá sobre ti que a não poderá afastar, porque virá sobre ti de repente tal tempestuosa desolação, e não poderá conhecer. Deixa-te estar com os teus encantamentos e com a multidão das feitiçarias, em que trabalhaste desde a tua mocidade, a ver se podes tirar proveito, ou se porventura te podes fortificar. Cansaste-te na multidão dos teus conselhos. Levantem-se, pois, agora os agoureiros, os prognosticadores das luas novas, e salvem-te do que há de vir sobre ti. Eis que serão como a pragana, o fogo os queimará, não poderão salvar a sua vida no poder da labareda. Ela não será um braseiro para se aquentarem, nem fogo para se assentarem junto dele. Assim serão para contigo aqueles com quem trabalhastes, e teus negociantes desde a tua mocidade, cada qual irá vagueando pelo seu caminho, ninguém a salvará. Capítulo 48. Arrazoamento, admoestações e promessas de Deus para com Israel. Ouve isto,
casa de Jacó, que vos chamais pelo nome de Israel, e saístes das águas de Judá, que jurais pelo nome do Senhor, e fazeis menção do nome de Israel, mas não em verdade nem em justiça, e até da santa cidade tomam o nome e se firmam sobre o Deus de Israel. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. As primeiras coisas desde a antiguidade anunciei. Sim, pronunciou-se a minha boca, e eu as fiz ouvir. Apressadamente fiz e passaram, porque eu sabia que eras duro, e a tua cerviz um nervo de ferro, e a tua testa de bronze. Por isso te anunciei desde então, e te fiz ouvir antes que acontecesse, para que não dissestes: o meu ídolo fez estas coisas, ou a minha imagem de escultura, ou a minha imagem de fundição as mandou. Já o tens ouvido. Olha bem para tudo isto. Porventura não o anunciareis? Desde agora te faço ouvir coisas novas e ocultas que nunca conheceste. Agora são criadas e não desde então. E antes deste dia não a ouvistes, para que digas: eis que já eu as sabia. Nem tu as ouvistes, nem as conhecestes, nem tampouco desde então foi aberto o teu ouvido, porque eu sabia que poderias muito perfidamente, e que eras prevaricador desde o ventre. Por amor do meu nome retardarei a minha ira, e por amor do meu louvor me conterei para contigo, para que te não venha a cortar. Eis que te purificarei, mas não como a prata. Proveite na fornalha da aflição. Por amor de mim o farei, porque como seria profano o meu nome, a minha glória não a darei a outrem. Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, Israel, a quem chamei, eu sou o mesmo, eu o primeiro, eu também o último. Também a minha mão fundou a terra, e a minha destra mediu os céus a palmos. Eu os chamei, e aparecerão juntos. Ajuntai-vos todos vós, e ouve. Quem dentre eles tem anunciado estas coisas? O Senhor o amou e o executará a sua vontade contra a Babilônia, e o seu braço será contra os caldeus. Eu o tenho dito. Também já o chamei e o farei vir, e farei próspero o seu caminho. Chegai-vos a mim e ouve isto. Não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que aquilo se fez, e eu estava ali, e agora o Senhor Jeová me enviou o seu Espírito.
Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio e a tua justiça como as ondas do mar. Também a tua descendência seria como a areia, e os que procedem das tuas entranhas seriam tantos como os grãos da areia da praia. O seu nome nunca seria cortado nem destruído da minha face. Saia da Babilônia, fuge de entre os caldeus, e anunciai com voz de júbilo, e fazei ouvir isso, e o levai-o até ao fim da terra. Dizei: o Senhor remiu a teu servo Jacó, e Jacó não tinha sede quando o levava pelos desertos. Fez-lhes correr água da rocha, fendendo ele as rochas, e águas manavam delas. Mas os ímpios não têm paz, diz o Senhor. Capítulo 49. O servo do Senhor é luz dos gentios. Ouve-me, ilhas, e escutai, vós, povos de longes. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas da minha mãe, fez menção do meu nome, e fez a minha boca como uma espada aguda, e com a sombra da sua mão me cobriu e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava, e me disse: tu és meu servo, e Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. Mas eu disse: debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia, o meu direito está perante o Senhor, o meu galardão perante o meu Deus. E agora, diz o Senhor, que me formou desde o ventre para seu servo, que eu lhe torne a trazer Jacó, mas Israel não deixou ajuntar. Contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus será a minha força. Disse mais: pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação, até a extremidade da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, o seu santo, a alma desprezada, ao que as nações abominam, ao servo dos que dominam. Os reis o verão e se lamentarão. Os príncipes diante de ti se inclinarão, por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu. Assim diz o Senhor: no tempo favorável e no dia da salvação te ajudarei e te guardarei e te darei por conserto do povo, para restaurares a terra e lhe dares
em herança as herdades assoladas, para dizeres aos presos: sai, e aos que estão em trevas, aparecei. Eles pastarão nos caminhos, e em todos os lugares altos terão o seu pasto. Nunca terão fome, nem sede, nem a calma, nem o sol os afligirão. Porque o que se compadece deles os guiará e os levará mansamente aos mananciais das águas, e farei de todos os meus montes um caminho, e as minhas veredas serão exaltadas. Eis que eles virão de longe, e eis que aqueles do norte e do ocidente, e aqueles outros da terra de Sinim, exultai, ó céus, e alegra-te, tu, terra, e vós, montes, estalai de júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos compadecerá. Mas Sião diz: já me desamparou o Senhor, e o Senhor se esqueceu de mim. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadece dele, do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não esquecerei de ti. Eis que, na palma das minhas mãos, te tenho gravado. Os teus muros estão continuamente perante mim. Os teus filhos apressadamente virão, mas os teus destruidores e todos os teus assoladores sairão para fora de ti. Levanta os teus olhos ao redor e olha, todos estes que se ajuntam veem a ti. Vivo eu, diz o Senhor, que todos estes te vestirás como de um ornamento, e te cingirás como noiva, porque nos teus desertos e nos teus lugares solitários e na tua terra destruída te verás agora apertada de moradores, e os que te devoravam se afastarão para longe de ti. Até mesmo os filhos da tua orfandade dirão aos teus ouvidos: muito estreito é para mim esse lugar, aparta-te de mim, para que possa habitar nele. E dirás no teu coração: quem me gerou estes? Pois eu estava desfilhada e solitária, entrara em cativeiro e me retirara. Quem então me criou estes? Eis que eu fui deixada sozinha, e estes onde estavam? Assim diz o Senhor: eis que levantarei a mão para as nações, e ante os povos arvorarei a minha bandeira. Então trarão os teus filhos nos braços, e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros, e os reis serão os teus aios, e as tuas princesas as tuas amas. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra, e lamberão o pó dos teus pés, e saberão que eu sou o Senhor, e que os que confiam em mim não serão confundidos. Tirar-se-ia
a presa do valente? Ou os presos justamente escapariam? Mas assim diz o Senhor: por certo que os presos se tirarão ao valente, e a presa do tirano escapará, porque eu contenderei com os que contendem contigo, e os teus filhos eu remirei, e sustentarei os teus opressores com a sua própria carne, e com o seu próprio sangue se embriagarão como um mosto, e toda a carne saberá que eu sou o Senhor, e o teu Salvador, e o teu Redentor, o forte de Jacó. Capítulo 50. O servo do Senhor, ultrajado e socorrido. Assim diz o Senhor: onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor, a quem eu vos tenha vendido? Eis que por vossas maldades fostes vendidos, e por vossas prevaricações vossa mãe foi repudiada. Por que razão vim eu e ninguém apareceu? Chamei e ninguém respondeu? Tanto se encolheu a minha mão, que já não possa remir? Ou não há mais força em mim para livrar? Eis que com a minha repreensão faço secar o mar, torno os rios em deserto, até que cheirem mal os seus peixes, pois não têm água e morrem de sede. Eu visto os céus de negridão, e por-lhes ei um pano de saco grosseiro por sua cobertura. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como aquele que aprendes. O Senhor Jeová me abriu os ouvidos, e eu fui rebelde. Não me retiro para trás, as costas dou aos que me ferem, e a face aos que me arrancam os cabelos. Não escondo a face dos que afrontam e me cospem, porque o Senhor Jeová me ajuda, pelo que não confundo. Por isso pus o rosto como um seixo, e sei que não serei confundido. Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Compareçamos juntamente. Quem é meu adversário? Chegue-se para mim. Eis que o Senhor Jeová me ajuda. Quem há que me condene? Eis que todos eles, como vestes, se envelhecerão, e a traça os comerá. Quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Todos vós que acendeis fogo e vos cingis com faíscas, andai entre labaredas do vosso fogo.
e entre as faíscas que acendestes. Isso vem da minha mão, e em tormento jazereis. Em tormento, que também significa abolida ou tristeza. Em tormento, que também significa em tristezas. Capítulo 51. A restauração e salvação de Israel. Ouve-me, vós que seguis a justiça, que buscai ao Senhor. Olhai para a rocha de onde fostes cortados, e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu à luz. Porque, sendo ele só, eu o chamei, e o abençoei, e o multipliquei, porque o Senhor consolará a Sião, e consolará a todos os seus lugares assolados, e fará seu deserto como o Éden, e a sua solidão como jardim do Senhor. Gozo e alegria se acharão nela, ações de graças e voz de melodia. Atendei-me, povo meu, e nação minha, inclinai os ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei, e o meu juízo se estabelecerá como luz dos povos. Perto está a minha justiça, vem saindo a minha salvação, e os meus braços julgarão os povos, e as ilhas me aguardarão, e no meu braço esperarão. Levantai os olhos para os céus, e olhai para a terra debaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra se envelhecerá como uma veste, e os teus moradores morrerão como mosquito. Mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será quebrantada ou abolida. Ouve-me, vós que conheceis a justiça, vós, povos, em cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis pelas suas injúrias, porque a traça os roerá como a uma veste, e o bicho os comerá como a lã, mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. Desperta, desperta, veste-te de força, ó braço do Senhor. Desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que cortou em pedaços a Raabe e feriu o dragão? Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo, e que fez caminho no fundo do mar, para que passem os remidos? Assim voltarão os resgatados do Senhor, e virão a Sião com júbilo, e perpétua alegria haverá sobre a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, a tristeza e o gemido fugirão.
Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que se tornará em feno? E te esqueces do Senhor que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e que temes todo o dia o furor do angustiador, quando se prepara para destruir? Onde está o furor daquele que te atribulava? O auxílio do cativo depressa será solto, e não morrerá na caverna, e o seu pão lhe não faltará. Porque eu, o Senhor, teu Deus, que fende o mar, e bramem as suas ondas, Senhor dos exércitos é o seu nome. E ponho as minhas palavras na tua boca, e te cubro com a sombra da minha mão, para plantar os céus, e para fundar a terra, e para dizer a Sião: tu és meu povo. Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que bebestes da mão do Senhor o cálice do seu furor. Bebestes e sorvestes as fezes do cálice da vacilação, ou do cambaleio. E de todos os filhos que teve, nenhum há que a guie mansamente. E de todos os filhos que criou, nenhum que tome pela mão. Essas duas coisas te acontecerão. Quem terá compaixão de ti? A assolação e o quebrantamento, e a fome e a espada, como te consolarei? Já os teus filhos desmaiam, jazem nas estradas de todos os caminhos, como o etíope na rede, cheios estão do furor do Senhor e da repreensão do teu Deus. Pelo que agora ouve isto, ó opressa e embriagada, mas não de vinho. Assim diz o teu Deus, Jeová, o teu Deus, que pleiteará a causa do teu povo. Eis que eu tomo da tua mão o cálice da vacilação, as fezes do cálice do meu furor, nunca mais dele beberás, mas pô-lo-ei nas mãos dos que se entristeceram, que dizem à tua alma: abaixa-te, para que passemos sobre ti. E tu pusestes as costas como chão e como caminho aos viandantes. Capítulo 52. Desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião, veste-te das tuas vestes formosa, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nenhum, nem incircunciso, nem imundo. Sacode o pó, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém. Solta-te das ataduras de teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Porque assim diz o Senhor: por nada fostes vendidos, também sem dinheiro sereis resgatados. Porque assim diz o Senhor, Jeová: o meu povo
em tempos passados desceu ao Egito para peregrinar lá, e a Assíria sem razão o oprimiu. E agora que tenho eu aqui que fazer, diz o Senhor, pois o meu povo foi tomado sem nenhuma razão? Os que dominam sobre ele dão uivo, diz o Senhor, e o meu povo é blasfemado incessantemente todo dia. Portanto, o meu povo saberá o meu nome, e por esta causa, naquele dia, porque eu mesmo sou o que digo, eis-me aqui. Quão suave são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, e que diz a Sião: o teu Deus reina. Eis a voz dos teus atalaias. Eles alçam a voz, juntamente exultam, porque olho a olho verão, quando o Senhor voltar a Sião. Clamai cantando, exultai juntamente, desertos de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos da terra. Verão a salvação do nosso Deus. Retirai-vos, retirai-vos, sai daí, não toqueis coisa imunda, sai do meio dela, purificai-vos, vós que levais os utensílios do Senhor, porque não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. A aparição das dores e a glória do Messias. Eis que o meu servo operará com prudência, será engrandecido e elevado e muito sublime, como pasmarão a muitos à vista dele, e a sua aparência estava tão desfigurada, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos filhos dos homens. Assim borrifará ou espargirá muitas nações, e os reis fecharão a boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Capítulo 53. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo o seu renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, ou formosura nem beleza. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, ou rejeitado pelos homens. Homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente,
ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, ou pela quebrantado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Da opressão, ou pela angústia e pelo juízo, ele foi tirado. E do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão dos meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo ou quebrantá-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, e verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si, pelo que lhe darei a parte de muitos, ou o quinhão dos grandes, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a minha alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Capítulo 54. O progresso e a glória de Sião. Canta alegremente, ó estéreo, que não deste à luz. Exulta de prazer com alegre canto, e exclama, tu que não tivestes dores de parto. Porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações, e se estenderam, não o impeças, alongue as suas cordas e firma bem as tuas estacas. Porque transbordarás a mão direita, e à esquerda a tua posteridade possuirá as nações, e farei que sejam habitadas as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não serás confundida. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos
é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado o Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como a uma mulher desamparada e triste de espírito, como a uma mulher da mocidade, que é desprezada, diz o teu Deus. Porque um pequeno momento te deixei, mas com grande misericórdia recolherei. Em grande ira escondi a face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Porque isso será perante mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não inundariam mais a terra. Assim jurei que não me irarei mais contra ti, nem te repreenderei, porque as montanhas se desviarão ou removerão, e os outeiros tremerão ou serão abalados, mas a minha benignidade não se desviará de ti, e o conserto da minha paz não mudará ou removerá de ti, diz o Senhor, que se compadece de ti. Ó oprimida, arrojada com a tormenta e desconsolada, eis que eu porei as tuas pedras com todo o ornamento e te farei sobre safiras. As tuas janelas farei cristalinas e as tuas portas de rubins e todos os teus termos de pedras apazíveis. E todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante, e com justiça serás confirmada, e estarás longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Eis que poderão vir a juntar-se, mas não serão por mim. Quem se ajuntar contra ti, cairá por amor de ti. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Capítulo 55. Todo o povo é convidado a procurar a salvação. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouve, a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu dei como testemunha aos povos e como príncipe e governador dos povos.
eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti por amor do Senhor, seu Deus, e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se engrandecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve de céus em céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, e assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiado. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno, e nunca se apagará. Bem, amados, mais uma vez, a confirmação das promessas do Senhor para Israel. O Santo de Israel assim tem confirmado de geração a geração, de eternidade a eternidade. Portanto, vemos nos capítulos 46 e 47 que todos os ídolos cairão juntamente com a queda da Babilônia, pois o Senhor prometeu, ele cumprirá. Pois no mesmo dia, no momento, acontecerá. E como vemos nos versículos 8 e 9, que Babilônia sofrerá a perda, sofrerá a viuvez e a perda de filhos no momento, no mesmo dia. Quiçá, quem sabe, seja este dia aquele descrito em Apocalipse 9, verso 15, que podemos uma breve confirmação em Isaías 30, 25 também, que é o dia em que cairá as torres. Portanto, aguardemos, pois o tempo será nosso professor. Vemos que no verso 5 diz o Senhor dos Exércitos: assenta-te silenciosa nas trevas, ó filha dos caldeus. Portanto, há uma senhora que diz ser rainha dos céus e rainha do Brasil, mas a palavra do Senhor para ela é: assenta-te silenciosa nas trevas, porque ninguém te salvará.
pois no verso 11 do capítulo 48, vemos a exclamação do Senhor: por amor de ti, por amor de mim, por amor de mim, eu o farei. Porque como seria profanado o meu nome? Sim, o Senhor é justo, fiel e misericordioso, e a glória dele ele não dará a outrem, a ninguém, pois ele clama: dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Porque eu sou o mesmo, o primeiro e também o último. Ou seja, Deus é o Alfa, ele é o Ômega. O Senhor Jesus é o Alfa e o Ômega. Portanto, a confirmação da teoria das duas casas nestes termos. Pois, no verso 16, há a forma em que Deus tem falado para nós. Não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que aquilo se fez. Portanto, o Senhor tem falado claramente aos nossos ouvidos, mas, por causa da nossa concupiscência, não tínhamos dado ouvido à sua voz. No verso 5 do capítulo 49, temos a colocação de que Jacó se tornará e se ajuntará. Porém, Israel não se deixou ajuntar. Portanto, a maravilhosa promessa de que haverá a união dos cristãos antes da volta do Senhor Jesus. Porque o Senhor, o nosso Deus, é a nossa força. Deus tem chamado seu servo para a luz dos gentios e luz do mundo, até a extremidade da terra, para anunciar o dia da salvação e restaurar a terra de todas as coisas, como a confirmação no verso 8. No tempo favorável te ouvi, e no dia da salvação te ajudei, e te guardei, e te darei por concerto do povo, para restaurares a terra e lhes dares em herança as heranças assoladas, as herdades assoladas. Deus é fiel, e os que confiam no Senhor jamais serão confundidos. É o que podemos confirmar no verso 23 deste capítulo 49. O capítulo 55 nos fala da restauração e salvação de Israel. Portanto, ele nos chama para despertar. Várias vezes neste capítulo 51 e 52, o Senhor chama: desperta, desperta-te, ó Jerusalém, que bebestes da mão do Senhor o cálice do seu furor. O Senhor, assim, tem nos chamados para nos despertar e estarmos atentos à voz dos atalaias do Senhor, que tem bramido e pregado a salvação somente em Jesus Cristo. No capítulo 53, vemos a aparição das dores e a glória do Messias, porque o Senhor Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades, e o pecado, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, porque ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. E no capítulo 55, mais uma vez, o despertar do Senhor e o convite para todos procurarmos a salvação, pois pela graça o Senhor nos remiu e pela graça ele nos salvará. No verso 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar,
invocai-o enquanto está perto. Portanto, enquanto estamos vivos, assim devemos fazer: invocar o nome do Senhor e buscar o Deus da nossa salvação, pois, enquanto estamos vivos, é que devemos fazer, pois na morte não há salvação. Shalom Adonai e até breve.